Pessoal, então para finalizar, agora a gente vai falar dos lipídios, que constituem uma classe muito heterogênea. Eles não têm uma estrutura que os define, mas eles têm uma característica que os agrupa. Eles são altamente insolúveis em água, são altamente hidrofóbicos, lipofílicos, ok? E por ser tão heterogêneo, eles vão apresentar funções muito diversas, dependendo da molécula. Então, armazenamento de energia, né, no caso dos triacilgliceróis, estruturas de membranas, como os fosfolipídios, na sinalização intra e extracelular, por exemplo, os hormônios, ancoramento de proteínas e carboidratos nas membranas, o enovelamento de proteínas, pigmentos, cofatores e muitas outras funções, tá ok? Então vamos estudar aqui primeira classe, né, que seriam os ácidos graxos. Eles são ácidos carboxílicos lineares, né? A gente consegue perceber aqui a carboxila, né, e uma cadeia linear. Eles apresentam um baixo estado de oxidação. Vocês podem perceber aqui que os carbonos eles não têm muitos oxigênios e eles estão bem reduzidos. Isso permite um grande potencial de oxidação, de geração de energia, né? Então eles armazenam muita energia, eles são ótimos combustíveis, ok? E a gente tem aqui, né, a nomenclatura, né, com essa forma no esqueleto, né, que diz quantos carbonos tem, aqui no caso 18, né, e onde está a insaturação. A insaturação, aqui no caso, está no carbono 9, né, indicado aqui pelo delta e o número flutuando, ok? A insaturação está aqui. Insaturação quer dizer uma ligação dupla ou tripla, no caso aqui vai ser dupla, tá bom? E a gente tem também, ó, nesse segundo caso, 20 carbonos com 5 insaturações. Uma no carbono 5, 8, 11, 14 e 17, tá bom? Com isso a gente consegue classificar os ácidos graxos em saturados, quando eles não têm ligações duplas, monoinsaturados, quando eles têm uma ligação dupla, ou poliinsaturados, quando é mais de uma. Se tiver duas, já é poliinsaturado. Bem, no caso aqui ele tem 5. Mas, bem, quanto à nomenclatura, eu comentei aqui com vocês o esqueleto, né, que a gente tem ó, número de carbonos e número de insaturações. Esse aqui não tem nenhuma, então esse aqui é um ácido graxo saturado, né, um ácido palmítico. O ácido esteárico, ele tem 18 carbonos e nenhuma insaturação, então ele também é saturado. Os outros são todos insaturados, mas vocês não precisam saber nem o nome comum, nem o nome oficial, não se preocupem em decorar isso. Quanto às insaturações, eu quero que vocês observem o seguinte, isso aqui é um ácido graxo saturado e esse aqui é um insaturado. Vamos observar aqui primeiro o saturado. Ele forma uma estrutura retinha. Com isso, você consegue agrupar um do lado do outro bonitinho. E olha como eles conseguem fazer interações de Van der Waals de forma bastante extensa, né? Então aqui eles estão muito bem juntinhos. Eles conseguem se juntar bem, ter uma grande atração hidrofóbica, né? Interação hidrofóbica e se proteger contra a água. Então aqui a gente tem um pequeno volume, né? Porque eles conseguem ficar bem compactados. Com isso a gente tem uma maior densidade, ou seja, eles são mais rançosos. Além disso, por ter mais interações, eles tendem a ficar num estado mais sólido, né? Então eles têm um ponto de fusão mais alto, tá bom? E eles vão ter uma solubilidade muito baixa, porque eles conseguem se esconder muito bem da água. Quando a gente causa, né, uma insaturação, olha o que vai acontecer. Eles vão estar mais espaçados entre si, né? Então vai ter um volume maior, portanto, uma densidade menor, vão ter uma consistência mais oleosa. Além disso, eles vão ter menos interações, olha só. Eles vão estar interagindo menos, por ter mais espaço entre eles. Então a gente vai ter um ponto de fusão menor, né? Eles vão tender a estar num estado mais líquido. E por interagir menos entre si, eles se protegem menos contra a água, então vai ter uma solubilidade maior. Ainda é muito insolúvel, mas eles são menos insolúveis do que esses aqui. Esses aqui são muito, muito solúveis. Esses aqui são insolúveis, assim digamos. Tudo bem? Então, isso também é muito importante para a fluidez das membranas. Aqui a gente tem uma membrana, né? Nas membranas a gente tem fosfolipídios, e a gente vai ver que os fosfolipídios, eles têm ácidos graxos. Se você tem ácidos graxos saturados, os fosfolipídios vão estar muito coladinhos um no outro. Vai ser uma membrana mais rígida, menos permeável. Aqui não, aqui é uma membrana mais flexível, uma membrana mais fluida, com uma permeabilidade maior. Então, falando sobre os triacilgliceróis, bem, a gente tem um ácido graxo que ele é muito apolar, mas ele tem uma cabeça polar, né, o grupo aqui carboxila. O que a célula faz para se livrar disso e formar uma molécula realmente apolar, mais apolar ainda? Tem essa molécula aqui bem polar, que é o glicerol, né, cheio de grupos hidroxila, que ele consegue formar ligações éster, ligações do tipo éster, com os ácidos graxos. E essa ligação éster, ela é polar, mas ela é bem menos polar do que essa aqui. É bem mais fraca. Então você consegue gerar uma molécula muito apolar. E qual a vantagem disso? Quando você for armazenar,
né? Vamos entender, por exemplo, o glicogênio. Ele tem muitos grupos OH, ele tem muita afinidade pela água. Então, um pouco de glicogênio vai carregar junto um monte de água. Isso faz com que a célula acabe absorvendo muita água e tenha um volume muito grande. Então, ela não consegue armazenar muito glicogênio por isso. Agora, os triacilgliceróis, eles são quase anhídrios, né? Eles quase não têm água junto com eles. Então, eles conseguem armazenar de forma quase pura, sem entupir a célula de água. Né? Então, aqui a gente tem os adipócitos, eles são especializados em armazenar, né, os triacilgliceróis. Isso aqui é praticamente gordura pura, ok? Triacilgliceróis. E a gordura trans, né, qual a importância dela aqui? Né? Uma correlação clínica para a gente conversar. Quando a gente tem essas ligações cis, né, que elas são muito mais abundantes na natureza, observem aqui, olha, a gente tem praticamente só ligação cis na natureza. Essas ligações cis elas podem ser rompidas por um processo chamado hidrogenação, que é você adicionar hidrogênio. Então você rompe essa ligação para que elas fiquem ligadas a hidrogênios, em vez de fazer uma ligação dupla. Só que o que pode acontecer? Pode acontecer de romper essa ligação e não estabilizar uma ligação simples, e aí a molécula gira e forma de novo uma ligação dupla, só que agora na forma trans. E essa gordura trans ela é muito danosa à saúde, porque ela aumenta o risco de doenças cardiovasculares. E qual é um dos mecanismos que ela faz isso? Aumenta a circulação de triacilgliceróis, aumenta a gordura no sangue. E aumenta o colesterol na forma de LDL. Gente, não existe colesterol bom e colesterol ruim. É um colesterol só que existe. Só que ele pode ser transportado em LDL ou em HDL. O LDL, ele é altamente pró-inflamatório, ele gera inflamação. E isso favorece o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como a aterosclerose. O HDL ele é responsável pela recirculação do colesterol, pela renovação. Então, ele diminui esse processo inflamatório. E aí, como a gordura trans aumenta o que faz mal e diminui o que faz bem, isso acaba favorecendo o risco de doenças cardiovasculares. Bem, e essa hidrogenação parcial ela acontece, por exemplo, né, quando a gente tem frituras, fast foods, elas apresentam, né, normalmente quantidades maiores de gorduras trans. Os lipídios de membrana. Bem, aqui a gente falou, né, dos lipídios de armazenamento. Eu não quero que vocês também se preocupem, né, com isso aqui, e nem com esses lipídios éter das arqueias, mas o que eu quero que vocês prestem atenção é que aqui são lipídios éter, né? Nos animais, nas plantas, a gente vai ter ligações do tipo éster, como a gente comentou antes, né? Mas a gente não vai aprofundar nisso. Isso aqui vocês vão ver melhor no terceiro semestre em microbiologia. Os fosfolipídios, pessoal, a gente tem dois tipos, os glicerofosfolipídios e os esfingofosfolipídios. Os glicerofosfolipídios é porque eles têm glicerol. Só que como a gente tem um grupo fósforo, né, tem alguma coisa diferente aí. O glicerol, em vez de estar ligado em 3 ácidos graxos, ele está ligado em 2 ácidos graxos. Isso aqui, então, é um diacilglicerol. E aí, quando ele se liga nesse fosfato, isso aqui tudo a gente chama de ácido fosfatídico. E esse ácido fosfatídico pode se ligar em várias coisas, né? Por exemplo, num álcool. E aí, dependendo do que ele se liga, são os diferentes fosfolipídios. Já o esfingofosfolipídio, ele é formado pela esfingosina junto com o ácido graxo. A esfingosina, ela tem essa cauda que parece um pouco um ácido graxo. E aí, quando ela se liga junto com o ácido graxo, ela forma essa estrutura aqui chamada de ceramida, aquela que a gente comentou lá sobre os glicolipídios. Já vou falar sobre isso. Quando, né, a gente tem um esfingofosfolipídio, é uma ceramida ligada com um grupo fosfato, e aí pode se ligar em outras coisas, ok? Agora, nos glicolipídios, né, a gente tem os esfingoglicolipídios. Os esfingoglicolipídios é a ceramida também, ligada num monossacarídeo, que aí forma, né, o cerebrosídeo, ou ligada num oligosacarídeo, formando o gangliosídeo. Então, olhando um pouco mais detalhadamente, a gente tem aqui ó, o glicerol ligado com 2 ácidos graxos. Isso aqui é o DAG. E aí o DAG, junto com o fosfato, forma um ácido fosfatídico. E aí, dependendo do que se ligar, vai ter um nome diferente. Dica, começa com fosfatidil, beleza? E aí é o nome da outra coisa. Então, ligou numa etanolamina, fosfatidil-etanolamina. Ligou na colina, fosfatidilcolina. Ligou na serina, fosfatidilserina. Se ligar num inositol bifosfato, aí a gente vai chamar de fosfatidil-inositol bifosfato. Mas aí ele tem um apelidinho, porque ele é muito importante. O que ele tem de nome grande, ele tem de grande importância também. Fosfatidil, né, P, porque é em inglês, né, fósforo. E a gente tem fosfatidil-inositol bifosfato. É o PIP2, tudo bem? Fosfatidil-inositol bifosfato. E a gente tem esse cardiolipina, ela é muito interessante porque ela provê à membrana uma grande estabilidade. Então ela vai ser encontrada, por exemplo,
na membrana das células musculares cardíacas, na membrana das mitocôndrias, que também é bem impermeável, é uma membrana bem estável, né? Estável. Como que ela é formada? É um ácido fosfatídico com outro ácido fosfatídico e ligando os dois a gente tem um glicerol, tá ok? Glicerol ligando os dois. Aqui, né, falando mais sobre a parte da ceramida, a gente tem aqui a esfingosina, tá vendo a caldinha dela que parece um ácido graxo, junto com ácido graxo, e isso aqui forma uma ceramida, né, a ceramida. Dependendo do que se ligar, a gente vai ter coisas diferentes, né? Então pode ligar uma fosfocolina, né, um grupo fosfato e a colina. E aí isso vai formar, né, aquele esfingofosfolipídio, que é a esfingomielina, vai fazer parte da mielina lá do sistema nervoso. Ou ela pode se ligar à ceramida num monossacarídeo e formar um cerebrosídeo. Ou pode se ligar num oligosacarídeo, formando o gangliosídeo, ok? Isso aqui é só alguns exemplos. E os grupos sanguíneos, gente, são glicolipídios, né? Então, aqui a gente mais uma vez reforça a enorme importância dos carboidratos. Se eu tiver um pentasacarídeo aqui, eu vou ter um antígeno O, né? É o grupo sanguíneo O, na verdade é antígeno H. Ou se eu tiver aqui, né, o antígeno A, é um hexasacarídeo com esse monossacarídeo na ponta. Ou, se eu mudar só esse monossacarídeo, só um monossacarídeo, eu mudei para o antígeno B. Saí do grupo A e agora é um grupo B. E isso é muito importante, ele carrega uma informação sobre as suas células. Então você rejeita, se você é do grupo A, você vai rejeitar células que têm um antígeno B. Então aqui a gente percebe mais uma vez a enorme importância dos carboidratos, né, no carregamento de informações. E aqui a importância enorme dos lipídios em ancorar, né, os oligosacarídeos na membrana das células, tá bom? As fosfolipases são enzimas capazes de quebrar os fosfolipídios, né? A gente tem a fosfolipase A1 e A2, que são capazes de quebrar e liberar aqui, ó, um ácido graxo, do carbono 1 ou do carbono 2. Mas a mais importante de todas é a fosfolipase C, que ela vai quebrar bem aqui. Então vamos observar o que sobrou. Aqui a gente tem um glicerol com 2 ácidos graxos. Então isso aqui é o diacilglicerol. E aqui embaixo a gente ficou com inositol, bifosfato, só que tem mais um. Então inositol trifosfato, né? Que a gente chama isso aqui de IP3. Então essa enzima, eu vou reforçar isso mais para frente, na parte de biosinalização, ela quebra o PIP2 em diacilglicerol e IP3. E menos importante, a gente tem aqui também a fosfolipase D, que vai quebrar nesse ponto aqui. Aí aqui eu tenho o quê? Não sei se vocês lembram, esse aqui é o ácido fosfatídico, e vai liberar desse outro lado aqui o IP2, né? O inositol bifosfato. Esteróis são outra classe de moléculas muito importantes que são caracterizadas pela essa presença do núcleo esteroide. Né? Quem dá origem a todos eles é esse aqui, que é o colesterol. Esse aqui é o colesterol. Aqui a gente tem, por exemplo, um ácido biliar. Sim, que compõe a bile. Né? A gente tem aqui o núcleo esteroide e algumas modificaçõezinhas. Essas modificações podem acontecer. A gente pode ter diferentes cadeias laterais aqui. Mas o que eles todos têm em comum é a presença do núcleo esteroide, núcleo esteroide, núcleo esteroide, núcleo esteroide. Aqui são hormônios com funções bem diversas. Aqui a gente tem remédios, né? A prednisone, prednisolona, né? Que também tem esse grupo esteroide. A gente tem ainda os eicosanoides, né? Você entender a função deles agora não é tão importante, mas o que acontece? Eles são todos derivados do araquidonato, né? Que vai ser derivado de um fosfolipídio de membrana. E aí o que acontece? Quando você quebra o araquidonato, tem duas enzimas que fazem isso, a COX e a LOX, né? A COX é a ciclooxigenase e a LOX é lipooxigenase. A COX forma prostaglandinas e tromboxanos. Né? Prostaglandinas, a gente, estão muito envolvidas em respostas inflamatórias em geral. Tromboxano está muito envolvido na questão da coagulação. Leucotrienos também estão envolvidos aqui na questão da inflamação. E aí a gente tem um remédio, né, que inibe a COX. E por inibir a COX, ele inibe a síntese de prostaglandinas e tromboxano. Então esses remédios aqui são chamados de são os anti-inflamatórios não esteroidais. Eles têm essa propriedade anti-inflamatória por impedir a formação de prostaglandinas e tromboxano. E para finalizar, a gente tem vários outros lipídios com diversas outras funções. A vitamina E, que é antioxidante, olha a estrutura dela como é diferente das outras. A vitamina K, que está relacionada também com a coagulação. A varfarina, que é um remédio também relacionado com coagulação. A ubiquinona, que a gente vai estudar na cadeia transportadora de elétrons. Né? Plastoquinona está relacionado com cloroplasto, a gente não vai estudar isso. E o dolicol, que vocês vão ver também lá em citologia, que está relacionado com transporte de açúcares, né? E ele, vocês estão vendo, funções muito diversas, com moléculas de estrutura diversas, com uma característica em comum,
são todos insolúveis, todos hidrofóbicos, né? Ou lipofílicos. Então era isso, pessoal. Até semana que vem. Olha, no tempo.